Já foi encontrado na arqueologia alguma coisa palpável sobre a arca, o dilúvio? O que podemos falar sobre isso, professor? Olha, a Arca de Noé é uma busca antiga. Inclusive, existe uma ironia dos arqueólogos. Os arqueólogos, por conta dessa busca, tem 7 expedições ligadas ao Monte Ararat e não encontraram nada. Se tem conjecturas, hipóteses. Porém, qual a conclusão que se chegou em relação à Arca de Noé? Por que não se achou nada sobre ela, um barco tão grande? Primeiro, ela encalhou nos Montes Ararat. Não é no monte, é uma cadeia de montes. O Ararat maior, o Ararat menor. Uma região de grandes tremores e terremotos. Ela pode ter sido subtraída ali por um terremoto e afundada. Ou, após o dilúvio, ter sido desmanchada para ser utilizada a madeira para novas construções. Região fria, precisava de madeira, tinha que recomeçar a vida e talvez a própria arca serviu para a construção do novo mundo. E ninguém nunca vai achar essa arca. No entanto, as evidências a favor do dilúvio estão presentes no mundo todo. Alguém pode dizer, mas como pode o dilúvio ter acontecido se nós temos 7 continentes em um modelo geográfico, ou 5 continentes em outro modelo? Se isso atingir um dilúvio universal de grande escala, matar todas as espécies. Eu peço desculpas que eu estou a garganta irritada, tentando me recuperar de uma situação difícil aí, mas vamos lá. O mundo era apenas um continente, isso é provado até pela teoria da evolução, defende isso, chamada de Pangeia. Pan, tudo, e Geia, terra, uma só terra. E havia um só oceano, a Pantalassa. Essa é a teoria de Wegener, que a deriva continental. E a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 9 e 10, a gente vai ter um texto que diz assim: E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Então não fala de porções secas. A porção seca. Única. Então isso seria um só continente. O próprio dilúvio formou essa deriva continental e teria formado. Existe uma teoria hoje, que essa é a teoria do evolucionista Wegener, o alemão. No entanto, existe uma outra teoria de um engenheiro americano, Dr. Walter Brown, que criou a teoria das hidroplacas, que é utilizada pelos criacionistas. Ele identificou as hidroplacas, que são placas de águas que vão fazer a ruptura vindo de baixo, rompendo e afastando os continentes, se unindo às águas de cima. E é uma teoria bastante sólida, bem fundamentada. Se alguém não aceita, não concorda, precisa refutá-la academicamente. O que não aconteceu. E ela está funcionando até hoje, essa teoria das hidroplacas, mostrando que seria o próprio dilúvio que formou toda a deriva continental. Alguém disse, não, para se formar um Grande Canyon precisou de milhões de anos. E ele prova o contrário. Não precisa de muitos anos. E aí nós temos uma experiência recente, que é dos anos 80 para 90, que é o Monte Santa Helena, uma erupção vulcânica. Foi filmado tudo, até a alteração do monte pôde ser detectada, né? Vivemos nessa nova realidade. Com a mudança no Monte Santa Helena, a erupção do vulcão alterou toda a dimensão ao redor e criou um cânion. Em menos de 10 anos, formou um cânion nesse espaço. Mudou toda a geologia do espaço, toda a configuração geológica. Então, aquilo nos dá uma evidência que toda a mudança que a Terra sofreu com o dilúvio não precisou de milhões de anos. Exatamente. Então, é uma evidência muito palpável hoje. Então, essa ideia de ter existido o dilúvio
existem catalogados mais de 200 lendas espalhadas nos 7 continentes, ligado a um dilúvio universal. Ainda que você não prove onde está a arca, mas ninguém pode negar que houve uma catástrofe universal envolvendo águas. As pedras sedimentares que estão espalhadas pelo mundo dão evidências disso, além das hecatombes, que são evidências de morte em grandes escalas de animais e de pessoas soterradas. Tudo isso remete a um dilúvio. Remete, implica... Não local, mas global. E ele era global porque era um só continente. Exato. E depois, hoje, pensar na perspectiva de hoje é impossível. Sim.